deu certo na página, não. Paz e luz, gratidão, né? A gente tá aqui começando uma live para falar um pouquinho sobre da onde que surgiu, né? Tudo isso, toda essa loucura, né? Toda essa mudança na minha vida. Sentar aqui para ficar mais confortável. Bom, vamos lá. Desde sempre a gente nasce já, né, com esse dom, a gente já sente essa necessidade de falar, né, do amor, de falar daquele cuidado de querer fazer com as pessoas, né, de querer estar ali próximo, de dar uma palavra, né? Só que como dar essa palavra? Como que a gente fala, né, do amor, fala das coisas boas da vida, sem vincular religião, sem vincular algum tipo de crença? Se você está falando do amor, você está falando de tal denominação. Se você está falando da luz, de Deus, você está... Automaticamente o ser humano, ele já coloca Deus, né, dentro de uma religião. Mas Deus, ele é um ser infinito, o Criador, a fonte criadora, né, o universo, ele é um ser infinito. Nossa, e como a gente começa a falar, né, de Deus, né, da infinito Criador? Se você for analisar as escrituras sagradas, as várias escrituras sagradas que existem, porque como eu posso denominar uma certa religião como correta e uma outra como qualquer uma, né? Se você for analisar, todas as religiões têm o seu livro sagrado, têm os seus dogmas, têm as suas crenças e têm o seu formato de chegar até a fonte criadora. Mas e se a gente começar a pensar e a ver Deus apenas como nosso Criador, o Ser Supremo, e que eu, você, qualquer pessoa individual tem essa conexão com a fonte? Porque nós somos seres infinitos, né? Nós somos a imagem e a semelhança desse Criador. E se ele é infinito, se ele tem esse poder na palavra, nós também temos. E não preciso estar vinculado a nenhum credo, a nenhuma crença, a nenhuma religião. Porque eu estou falando do meu Criador, eu estou falando do Ser Supremo, né, que cuida da minha vida, o Ser Supremo que nos orienta. E para a gente ter essa coragem de chegar e falar assim, olha, eu faço isso, né? Tem muita gente que me conhece há bastante tempo e fala, nossa, eu não sabia que você fazia essas coisas. Eu fico feliz porque é algo que está ali dentro, adormecido, apenas esperando o momento, né, para despertar, apenas esperando o momento para poder falar assim, olha, agora é o momento, agora é a hora certa, é agora que precisa pregar o amor, precisa ensinar, despertar, na verdade, porque todo ser humano ele tem o amor plantado no coração. A gente precisa apenas despertar esse sentimento. E o porquê esoterismo, né? Esoterismo, se eu postei no blog um pouquinho sobre esoterismo, mandei para algumas pessoas para tirar esse pouquinho de crença limitante de que o esoterismo é algo do cão, é algo do ruim, né? Mas se a gente for analisar o que é bom, o que é ruim, né? O que de fato é o bem, o que de fato é o mal, se não é a concepção humana, né? Na consciência, eu faço algo, aquilo me traz um retorno, aquele retorno é bom, então foi algo bom que eu fiz. Aquele retorno é ruim, então foi algo ruim que eu fiz. Mas no ato de eu gerar essa ação, eu já gerei na intenção. Será que foi bom para mim ou foi bom para o outro? Será que foi ruim para mim ou se foi ruim para o outro? Então sempre vai ter esse yin yang, porque tem que existir esse equilíbrio. Mas será que eu estou usando esse equilíbrio da forma correta? Será que está sendo feito de acordo com o que tem que ser feito? Então existe todo esse equilíbrio. E o esoterismo ele traz o conhecimento, é o conhecimento espiritual, é o conhecimento físico, é o conhecimento quântico. Então uma elevação de conhecimento. Lá na antiguidade, quando gerou-se o nome esoterismo, se a gente for a fundo explicar um pouco sobre, o que acontece? Já existia antes das religiões. E a religião ela não é esotérica, porque esoterismo é algo particular, é algo de poucas pessoas, né? Ou seja, aquelas pessoas elas ali estão predeterminadas para aquela missão, para aquele sentimento, para aquele desejo de estar ali ajudando. Então o esoterismo ele é um conhecimento de tudo. Então ele é um pouquinho ele é conhecimento.
resumindo o esoterismo. Não tem nada a ver com o que é pregado, com essas crenças aí que nos prende, que nos diz, mas isso é disso, isso é daquilo. Tudo que é crença, tudo que é aquilo que a gente coloca dentro do nosso ser, dentro da gente, isso que nos impede de crescer, ela se torna uma crença limitante. Se ela é uma crença limitante, por que eu vou acreditar nela se é uma crença? E se essa crença me impede de seguir, essa crença ela me impede de fluir, de receber as boas novas do universo. A gente está vivendo em uma situação difícil. As pessoas elas estão ficando cada vez mais preocupadas, né, com a situação. Mas e com a espiritualidade? Será que ela está preocupada? Né? Será que o ser humano está preocupado com a espiritualidade, com o que está dentro, ou ele está preocupado só com o que está fora? Só o que está ali, do lado, acontecendo? E não aconteceu comigo, tudo bem, aconteceu só com outra pessoa. Tá, mas nessa parte do coletivo, nós todos somos uma consciência em constante evolução, uma consciência em constante evolução, né? Então temos que ter esse equilíbrio. É o equilíbrio do que? De entender que tudo tem o seu tempo e tudo tem um momento. E esse foi o momento. Então eu surgi do nada, né, como site, que na verdade não foi do nada, o conhecimento ele já veio. Então, nós temos acesso a esse conhecimento. Então, quando você consegue acessar o seu subconsciente, consegue acessar todas as informações que você tem de eras, de vida, eu não acredito em reencarnação, tudo bem. Mas o conhecimento ele veio da fonte, a fonte é o Criador, é Deus, Javá, Jeová, e aí vai, são vários nomes. O ser humano chama ele da forma que se sente melhor. Mas a fonte criadora, a energia é a mesma. A energia do nosso Criador, né? Independente de como ele é chamado pelas religiões, mas e como você o trata? E como você chega diante do seu Criador? Então tem essa parte. Quando eu resolvi falar assim, vai ser agora que eu vou divulgar isso. Porque eu já tinha, oi mãe, oi Creuza, eu já tinha isso no meu coração, eu já nasci com isso, a gente nasce com esse dom. Só precisa um momento certo de esperar, de despertar. Não é quando a gente quer, não é como a gente quer. Tudo tem uma data certa, tudo tem algo certo a ser feito. Então, quando eu resolvi falar isso, vai ter muito o que falar. Claro que vai, porque eu vou trabalhar com energia. Então, eu vou explicar um pouquinho o porquê do site. Redes sociais trazem muita energia, são energia de inúmeras pessoas. Pessoas que estão bem, pessoas que estão ruins, pessoas que estão tristes, pessoas que estão felizes. Então eu tenho inúmeras energias dentro da rede social. Então essas energias elas são conturbadas. Eu tenho pessoas que estão confusas, eu tenho pessoas que não sabem o que fazer, eu tenho pessoas que estão desesperadas. Então eu preciso fazer algo, né, uma energia mais sutil. Então eu fiz o quê? Vamos fazer um site em oração, porque esse site ele vai ter uma energia determinada para certas pessoas. Não vai ser qualquer tipo de energia que vai vir ali, que vai querer fazer isso e aquilo. Não. O universo ele vai trazer realmente quem precisa vir, quem precisa. Porque todo mundo faz reiki, todo mundo faz barra de acesso, todo mundo faz isso. Que bom, graças a Deus. Então tem muita gente para ajudar, né? Mas como é feito? É feito com amor? Porque o reiki, para quem não conhece, ele foi criado no Japão há muitos milênios atrás. Então não tem uma origem necessária, uma origem específica, assim, olha, o reiki foi uma energia. Então foi criada uma história aí sobre o reiki, que no Japão, em alguns cantos na China, em alguns cantos não importa. O importante é que ele faz efeito. E o reiki ele é a energia do Criador, da fonte criadora. Ele é a energia do grande sol central, de Deus, do universo, do Pai, do Rei, do Supremo, porque estamos conectados. Quando você consegue acessar o reiki, todo mundo tem acesso ao reiki, todo mundo tem energia. O reiki ele vai apenas te auxiliar para que você tenha esse controle para onde você vai o reiki. Então, quando vocês forem fazer algum curso de reiki, eu recomendo que não deixe, não permite, não aceite nenhum tipo de sintonização, nenhum tipo de implante de chips. Porque tem que fazer isso para sintonizar o reiki. Lembra, você é uma fonte conectada ao Criador. Você é um ser de luz. Então, automaticamente, você já está conectado ao Pai. Então, o reiki ele vai fluir. Essa energia você vai canalizar e ela vai fluir. Porque estamos vivendo num mundo de crise, um mundo de pandemia, onde todo mundo está querendo ajuda em alguma coisa.
Então as pessoas elas vão ajudar de qualquer forma. Elas não vão olhar se é de Deus, se é da luz, se é de amor, ou se é por interesse financeiro, ou se é por interesse. E aí? Então o universo ele vai trazer exatamente aquelas pessoas que precisam daquela energia, daquele sentimento, daquela coisa assim, eu vim para ajudar, eu vou ajudar. Então, não se deixe iludir por aquilo que, eu faço isso. Eu recebi alguns comentários assim, você é a pessoa que traz a pessoa amada em tantos dias? Não, o amor está dentro de você. Então, quem vai trazer algo para você é você mesmo. Não vai ser ninguém, não vai ser uma oração, uma intercessão. O que vai ser feito no universo vai ser um auxílio, né? Mas você vai precisar buscar. Então teve isso. Quando eu falei, nossa, agora eu vou entrar com tudo. Então eu vou falar o site, vou falar um pouquinho do que eu faço, dos cursos que eu já fiz, porque é toda energia. Então todo o curso e toda a história que foi feita antes só foi para canalizar e direcionar essa energia. Mas não permita que ninguém que diga ser mestre, doutor e aí por aí vai, que precisa instalar algo em você, implantar algo no seu coronário, que é o chakra da cabeça, né? Que é onde você está conectado direto com a fonte, né? Então eu fiz esse site. Tudo que está no site é conhecimento. Foi conhecimento que eu já tenho, que eu já vi de vidas. Então o que eu fiz foi orientar, organizar cada um dos conhecimentos em abas para que chame atenção, para que fique bonito, para que a pessoa veja não só algo bonito, mas que ela veja um conteúdo bonito, um conteúdo que vai agregar. Oi, vida aqui, ó. Conteúdo vai agregar. O que esse conteúdo vai agregar? Conhecimento. Então, às vezes uma palavra que a gente fala, olha, faz um mantra. Mas eu não sou budista, eu não sou hinduísta. Não precisa ser. O mantra é para conectar. Aí as pessoas elas gostam muito de colocar todo o conhecimento em uma religião. Ela não sabe ser simplesmente conectada à fonte, única fonte. Se você for estudar em todas as religiões que existem, todos falam do mesmo Deus. A diferença é o nome. É a mesma fonte criadora. O ser humano ele precisa achar algo para se conectar à fonte. Ele precisa achar algo para se conectar a Deus. Infelizmente, vem pessoas que conseguem esse acesso, né? Enganam as pessoas, iludem, né? Mas não tem que acreditar nessas pessoas. Você é um ser único, você é um ser de luz. A partir do momento que você entende que você é luz, que você está em propósito maior, você deixa tudo aquilo que você pensava ser para trás, que as suas crenças, tudo que te limita não te serve. Então, se não te serve, deixa embora. Porque aquilo que te prende ao grande, ao maior, nunca vem. Porque toda vez que chegar algo, você vai criar uma barreira e seu subconsciente vai criar uma autodefesa. Essa autodefesa vai dizer assim, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. A partir do momento que eu tenho essa crença de que eu não vou fazer isso por causa daquilo, que eu não vou fazer isso por causa daquilo, eu já crio essa barreira em mim mesmo e eu impeço ao próprio universo de me enviar as bênçãos que eu tanto quero. Talvez as bênçãos que eu peço a Deus, aquelas bênçãos que eu quero, tá perto. E nesse perto tá dizendo que, olha, tá aqui do seu lado. Então a gente precisa conhecer a nossa essência. Então o que eu estou propondo? É se conhecer, autoconhecimento. Não tem nada de espiritual, aquela coisa do cão, ai meu Deus, é isso, aquilo. Não, isso aí é mente fraca, é coisa pequena. Então vamos expandir um pouquinho a nossa consciência, entender que tudo é energia, está tudo conectado. E a mesma forma, o mesmo sentimento que você tem com uma coisa, uma outra pessoa tem. E que nessa parte de que todos somos um, é tudo na conexão da consciência divina e do pensamento. Ou seja, observa que um pensamento que vier na sua cabeça, pensei nisso, não fiz? Alguém ali fez. Porque é tudo conectado. Então as experiências que você deixou de fazer, as lutas que você deixou de enfrentar, o que aconteceu? Alguém lutou, alguém vivenciou aquelas experiências. Nós precisamos entender que o que eu tenho é apenas um cargo. Só isso. A posição social do ser humano é apenas um cargo e apenas um status. Aí eu sou advogada, aí eu sou médica, aí eu sou doutora, aí eu sou isso, eu sou aquilo. Que bom, parabéns, você lutou para isso. E a sua espiritualidade é o quê? Então, por que o ser humano ele não deixa de lado, pelo menos nesse momento, aquela parte do material e buscar o espiritual? O que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha vida no contexto geral. Porque se
O espiritual tá pleno, tá bom, tá maravilhoso, o corpo também. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre o site. Agradeço todo mundo por ter acessado, quem olhou, cada postagem, tudo isso com muito carinho e muito amor. Você pode ter certeza disso, tanto no blog, nas reflexões diárias, tanto na parte ali da espiritualidade, do tarô, do momento da expansão da consciência, foi tudo com carinho. Então, toda vez quando vocês entram no site, eu gostaria que entrasse, que conhecesse, porque dá acesso, é bonito, e também as energias que tem ali. Então, o site ele é apenas um meio de comunicação, ele é um meio de contato, ele é algo que eu usei para falar assim, olha, eu vou te utilizar como ferramenta para expandir esse conhecimento, porque Facebook, Twitter, redes sociais, as pessoas elas não querem nada da vida, elas só querem curtir, viver, beber. O ser humano ele está preocupado com a sexta-feira. O ser humano ele está preocupado com o dia de quinta-feira. O ser humano ele está preocupado com o dinheiro na conta, né? Ele está preocupado com o salário. Ele não se preocupa com o próximo, ele não se preocupa ali com o que está acontecendo. E o jornal está mostrando muita morte, muita coisa ruim. Então, emana a sua energia para essas pessoas, que o universo as ilumine, né? Que o universo as mostre o que pode ser feito. Porque você pode fazer algo. Uma palavra amiga, uma palavra que vem do coração, é a palavra que aquela pessoa estava precisando ouvir. É um sentimento verdadeiro, é um sentimento único. Então, quando o Marco resolveu falar, expandir isso, ou seja, divulgar, ele era esotérico, ele já fazia tudo isso, só que no oculto ninguém sabia de todo esse dom. Porque eu não vou sair falando para todo mundo, olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. Não. O universo ele ia me trazendo as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, de um abraço, de uma energia. Então essas pessoas vieram até mim várias e com muito amor e carinho foram recebidas. Só que agora é o momento de expandir, olha. Não tem que duvidar, eu não tenho que ter medo do que vai vir. Existe o equilíbrio, tem o yin e yang. Então, eu peço que não olhe nesse lado de nossa, né, tarô, né, porque as pessoas ela têm muito crenças com tarô, né? As pessoas acham que o tarô ele vai mostrar a vida, ela vai mostrar ali o seu futuro, ela vai dizer tudo pra você. Não, o tarô ele não vai te dar as respostas prontas do que você precisa fazer. Ele vai te dar conselhos das situações que você pergunta, das situações que você precisa entender. Então entenda que o tarô, a carta ele vai te dar ali uma representação. Olha, a sua energia interna, o seu Deus está dizendo assim. Não faça isso, vai por outro caminho. Observa o que você está fazendo, observa o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você vai com o tarô naquela intenção de querer saber do seu futuro, eu só lamento, viu? Não tem nada pro seu futuro, não. Sabe por quê? Porque você tem que ir com o coração dizendo que eu sou a resposta do meu futuro. E que o amanhã está sendo projetado hoje porque eu quero um amanhã melhor. Porque eu projeto um amanhã abençoado. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar em nossa consciência, em nosso ser supremo e entender que as energias que nós temos são energias divinas e que é para ser usada para abençoar, para iluminar a imagem e semelhança do nosso Criador. O poder da palavra, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho que talvez eu esteja cobrando demais, eu esteja pedindo demais de alguém e aquela pessoa não está pronta naquele momento para aquela coisa. Então eu não vou ficar meio desesperado por isso, porque são energias. Eu preciso trabalhar o equilíbrio, eu preciso trabalhar essa energia. Então quando chega assim, pá, é o momento. Nossa, então vem o quê? O medo, a insegurança, a desconfiança, as crenças limitantes. Eu não consigo. Então, se você tem algum projeto, algum propósito, vai com tudo. Só vai. O tarô de hoje ele saiu o Hierofante, o Papa, o conhecimento. Então, todo o conhecimento que você tem, aplica. Confia no seu eu interno, confia no seu Deus supremo, né? Porque você é conectado à fonte. Eu tenho que meditar. Não, se você não quiser, não precisa. Você precisa ser amor, ser a luz. Como eu faço a luz? Trate as pessoas como que gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser tratado com amor, com carinho, com gratidão? Então trate as pessoas com amor, carinho e gratidão. Que a sua energia ela vai dizer muito mais de você do que as suas palavras. Então, às vezes, a gente só precisa ter o pé no chão,
Um pé na razão e um pé na espiritualidade. Porque tá tudo conectado. Então, quando você vê uma pessoa em uma situação deselegante, em uma situação triste, você entende que automaticamente você absorve aquela situação e você também fica triste. Porque estamos conectados uns aos outros. Então todos nós temos essa responsabilidade de ver o outro bem. Porque nós que queremos estar bem. Então se eu quero estar bem, eu quero te ver bem. Porque se eu estiver bem e você não estiver bem, você não vai ver que eu estou bem, você não vai ficar bem. Então é isso, essa parte do ajudar o próximo, é ver sempre o outro bem. Né? A oração é a melhor coisa, né? É uma magia a oração, porque você usa o seu tempo, você usa da sua essência para abençoar. Então, olha que lindo, eu estou abençoando o próximo, né? Eu estou deixando os meus problemas para abençoar os problemas dos outros. Então, quando você faz com amor, quando você se doa com amor, você entende que é o momento certo para despertar tudo aquilo que estava dormindo, né? Então agora eu vou mostrar um pouquinho do site para quem não viu. Então tá aqui, ó, bem-vindo. Inclusive que veio tão lindo porque essa mão ela representa a energia reikiana, a energia do cosmos, né? Porque nós somos conectados à nossa energia. Então a gente precisa acessar essa energia. Eu coloquei também aqui uns produtos que significa o seguinte, o site ele é pago, né? O site precisa ser pago. Por que eu não usei rede social? Por causa das energias das pessoas. Então só vai acessar o site quem realmente estiver precisando, quem realmente estiver necessitando de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho. Ó. Por mais que os livros sejam vendidos, tá vendo? R$5 a preço de bazar, são livros de autoconhecimento, então são livros que vão ajudar a entender alguma situação, porque tá tudo dentro da nossa mente. Né? Se alguém quiser, sem custo, só mandar mensagem aqui, ó. Que aí eu mando por e-mail, não tem problema também. A nossa intuição é sempre intenção, é ajudar, é a falar do amor e a entender, né, o que a gente está passando, por que eu estou deixando tudo isso acontecer. Né? Por que eu estou deixando tudo isso acontecer com a minha vida? O que será que eu estou fazendo de errado? A gente se culpa muito, a gente se cobra muito, né? Então, peraí, que tal se eu começar a me doar, a ajudar ao invés de me cobrar certas situações? Porque toda vez que eu ajudo alguém, o universo lhe retribui. Tudo está em constante movimento. Toda ação vai gerar uma reação. E essa foi a reação que gerou do meu trabalho. Então eu coloquei um pouquinho sobre mim, né? O que eu estou apresentando nesse lindo site, que é sobre a espiritualidade, mas em um conceito diferente, que é o tarô, o baralho cigano, tirar essa coisa de que, nossa, que absurdo, nossa, que coisa feia, nossa, ele mexe com isso. Então, porque ainda as pessoas, né, nós seres humanos, ainda vivemos muito naquela coisa da crença limitante. O tarô vai ver meu futuro, eu vou morrer. O baralho cigano vai ver meu futuro, eu vou morrer. Não tem essa de ver futuro. São conselhos, é o oráculo. Então você, quando vai ali consultar num tarô, no cartomante, ou nas runas, nos cristais, do que seja, você tem que entender que aquele ser ali, aquele médium, aquela pessoa, ela vai apenas te orientar. Não acredita em tudo também, porque é injusto acreditar em tudo, concordam? Porque toda vez que você acredita em tudo que é dito, você está sujeito a ser manipulado. Então, se você é manipulado, você acredita em qualquer coisa, e qualquer coisa não resolve o seu problema. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que assim que a gente chegou aqui na matéria, no planeta Terra, reencarnou, a gente precisa evoluir. Então, quando a gente evolui, a gente tem várias vidas de vários mundos. Não adianta a gente ficar naquela crença de que se eu morrer acabou tudo e eu só vim daqui. Não, você está aqui nesse momento para aprender algo, para evoluir, né? Então, a partir do momento que você nega o seu dom, que você nega aquilo que você veio fazer, gera cobrança, gera insatisfação, gera tudo aquilo de ruim. Por que tudo aquilo de ruim? Porque eu não vou prestar atenção nas coisas que estão vindo. Eu não vou deixar que as coisas boas fluem na minha vida. Porque eu estou negando algo que eu vim fazer. Então, quando eu decidi falar, esse é o momento. Eu já tenho uma história, né? Já tem pessoas na minha vida, pessoas de vários lugares, porque são pessoas incríveis, que o universo trouxeram.
né? Eu sou grato a cada uma dessas pessoas que passaram, que estão em minha vida, porque foram elas que nos ajudaram a crescer, a evoluir. Então entenda, todas as pessoas que passam na sua vida, ela tem um propósito, né? Tira sempre o melhor da situação, porque tudo é evolução. Então, vamos lá. Eu tenho a parte do bem-vindo, esse aqui sou eu, um pouquinho, né, da espiritualidade. Então, ou seja, eu já trabalho com essa espiritualidade há bastante tempo, ela é desenvolvida. A questão é que eu não havia divulgado ainda, porque não era o momento. Imagina eu colocar lá no Face, Marco faz isso, aquilo. As pessoas, elas não vão dar credibilidade, né? Porque a gente vive ainda muito pregado ao material, né? Ah, então o site é bonito, chama atenção, eu vou querer ver. Então, além disso, teve a parte da energia. Qual é a energia que vai até o site? Qual é a pessoa que está ali sentindo o coração? Nossa, eu vou ali, vou buscar um pouquinho de conhecimento. Então, oi Fê, sua linda. Então, é essa energia. E esse foi o momento. 2021, as pessoas elas estão focadas no fim do mundo, elas estão preocupadas com as mortes, elas estão desesperadas, porque a situação está pedindo desespero. E quando você entra na mídia, a mídia ela faz isso também. Então, ela impregna na sua consciência o desespero. Você liga a TV de manhã, passa o jornal, o desespero. Então, eu não vou ver o desespero. Eu não preciso dessas energias que está sendo emanada. Eu vou emanar a minha energia. Lembra, cada um dá aquilo que tem. Então não receba energias ruins. Dê a sua energia, porque o universo vai retornar essa energia a seu favor. Porque você veio com esse dom. Então quando eu decidi expandir, eu até coloquei aqui. Olha, a gente precisa quebrar um pouquinho essas crenças limitantes. Porque está tudo dentro do nosso subconsciente. A gente precisa acessar o subconsciente. Então a gente só precisa respirar fundo, sentir cada partícula do nosso corpo, cada sentimento da nossa vida, porque a gente é um ser divino. Então, olha, eu estou deixando umas preocupações, né, atrapalhar a minha visão espiritual. Eu estou deixando as minhas dores que eu estou trazendo para mim afetar o meu psicológico. Então eu estou trazendo as dores das pessoas, eu estou trazendo todo o sentimento que me deixa negativo para mim. Então assim, eu estou sendo uma esponja de quê? De negatividade. Então a partir do momento que você muda o seu padrão de pensamento, que você muda a sua consciência, você entende que tudo tem um propósito, que tudo tem um aprendizado. E nisso eu vou tirar o melhor de cada coisa. Só que também tem a parte da cobrança, né? Se eu não faço, alguém faz. Mas a cobrança volta. Se você não muda, o ciclo se repete. Esse é o ciclo, né? Então, é necessário a gente ter essa mudança. Eu vejo todo mundo falando, 2021 vai ser um ano maravilhoso, 2021... Se você não mudar a sua concepção do 2021, se você não mudar a sua cabeça para o 2021, 2021 vai ser exatamente igual a 2020, 2019, 2018. Porque não foi os números que mudaram, né? É necessário que o ser humano mude. É necessário que a nossa consciência, a nossa concepção de ver o próximo, o nosso semelhante, com mais amor, com mais gratidão, com mais preocupação, com mais carinho. Olha, eu tô aqui, viu? Precisa de alguma coisa? Manda mensagem, me avisa, né? A gente precisa tirar esse medo de que ninguém tá por mim e de se vitimizar. Ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim, todo mundo é amado, todo mundo é cuidado. Eu preciso, às vezes, diminuir só um pouquinho o meu ego, né? Eu estou aqui, eu não preciso disso. Não. É abaixar um pouquinho aquela coisa de entender o seguinte: estamos todos condicionados à mesma situação. Estamos todos na mesma tempestade. Cada um no seu barquinho, no seu iate, né? Cada um, né, se afogando. Então, olha que situação a gente está vivendo. E o que o ser humano está tirando disso para a sua vida? Né? Você já parou para pensar o que eu estou tirando de tudo isso que está acontecendo? Do que o meu espírito está se elevando? Porque isso aqui que está acontecendo agora, todo esse arrebatamento, né? Esse é o arrebatamento aí que a igreja espera de Cristo. Mas ninguém quer ir, né? Porque olha a crença limitante. Então a gente coloca em nossa cabeça crenças que nos impede de seguir a Deus, que nos impede de seguir o amor, a palavra. Nós somos seres livres.
livres de tudo, porque você é um ser espiritual, você não precisa, se eu não ficar bonita, fulano não vai me ver, se eu não botar uma roupa linda, né, ciclano não vai me ver. Eu não estou vivendo para a sociedade, você está vivendo para você. Seja original. O que é esse padrão? Né? Quem impôs esse padrão? Quem são essas pessoas? Né? Quem são esses seres que têm que deixar nesse padrão? E por que eu tenho que seguir esse padrão? Né? Se você viu a última postagem que coloquei lá no Face, aqui, foi exatamente isso. Então a gente está se prendendo a crenças limitantes e não queremos acordar. Porque tá bonito, porque tá belo, porque tá né? Mas será que tá mesmo? Será que eu não tô me auto-sabotando nessa situação? Será que eu não tô deixando demais os conselhos errados, né, influenciarem a minha consciência e eu não estou conseguindo ver o meu próprio sentimento, o meu próprio coração? Né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um pouquinho de percepção. Olha, não é assim que funciona. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso mudar os meus padrões de conhecimento e o meu pré-julgamento. Porque o ser humano, ele é cheio de julgamento. Olha a roupa de fulano, olha a coisa de fulano. Mas ei, e para você? Será que se eu parar um pouquinho de avaliar, de analisar fulano e começar a me avaliar, a me analisar, será que eu sou um ser melhor? Será que eu estou me condicionando a ser melhor ou pior pelo que eu faço ou pelo que eu falo? Né? A gente precisa entender e parar de querer agradar a sociedade, parar de querer viver ali na sociedade para ser destacado. Olha, eu sou isso aqui. Olha, eu faço isso aqui, né? A sociedade ela tá pedindo isso. Olha, a pessoa tem que ser o quê? Exposta. Olha a vida de fulano, olha a vida de ciclano. E a sua vida, né? Aí você vê que passa gerações, eras e anos, né, séculos, milênios, e a sociedade ela continua na mesma crença, seguindo dogmas, seguindo crenças limitantes, seguindo padrões de vidas que não eram para ser, porque você precisa ter o seu próprio padrão, o seu próprio original, ser você. Quando você é puro, você é a própria essência. Então você consegue entender, né, que o propósito da sua essência, do seu ser, é muito mais do que você imagina, do que você acha que entende, não? Então, quando você entende e observa, né, que precisa fazer algo, precisa ter esse movimento, o universo ele começa a retribuir. Então foi aí que eu me decidi, né? Foi muita oração, foi muita palavra de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas elas têm uma crença limitada sobre isso, sobre o esoterismo, sobre o que é o esoterismo. Então vamos lá. Tarô, baralho cigano. Aí eu contou a história, um pouco de cada coisa, tem Saiba Mais, tem a fonte, né? Porque tudo precisa de fonte para ter a informação certa, ó, fonte, né? Então tem um pouquinho do mantras, né? O que são mantras, né? Aqueles mantras falados, tem os mantras cantados. O mantra é aquilo que te mantém conectado com a sua divindade, é aquilo que te mantém conectado com o Deus, né? Se a gente for estudar um pouquinho do nosso corpo humano e das nossas energias, você vai ver que você é muito mais além do que o seu corpo físico, né? Existem várias camadas de existência, da sua energia. E o Brahma é uma parte, uma fração da nossa consciência. Então entende que a partir do momento que eu começo a trabalhar com energias, com consciências, eu começo a ter um equilíbrio interno e externo. Então aí vem a coragem. É preciso ter coragem para mudar. Porque se você não ter coragem de sair do seu conforto, da sua zona de conforto, você nunca vai conseguir avançar. Porque aquele lugar que você tá é maravilhoso, tá ótimo, tá pleno, tá super tranquilo. Então, eu posso entender o seguinte: se eu não movimentar essa roda da vida, ela já está em movimento. Eu vou ficar parado ali e o movimento vai seguir. Só que eu preciso entender também que eu movimentando ou não movimentando o meu ser, essa roda ela vai estar em movimento. E tudo vai gerar uma reação positiva ou negativa. Eu vou saber se é positiva ou negativa quando eu receber.
Então tem esse impacto. Olha, eu vim para cá por algum motivo. Eu vim para cá por algum propósito. E o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou apenas vivendo, sobrevivendo? Ou eu estou... Oi, Fran, tudo bom? Você já viu meu site? Estou falando aqui um pouquinho do site e por que eu surgi do nada, né? Então é interessante, eu vou mostrar. Então essa parte dos mantras, que é o quê? Aquela parte assim, olha, faz isso, vai te ajudar, vai te fazer bem. Ah, mas eu não sou hinduísta, eu não sou budista, eu não sou... Não precisa, você precisa apenas se conectar. A partir do momento que nós tiramos as nossas crenças limitantes e aquilo que nos faz parar, aí a gente entende que a gente consegue fazer o infinito. Porque nós somos conectados à fonte criadora. Então, todo aquele preconceito, aquele pré-julgamento, aquele conceito que existiu lá atrás, é tudo para controlar, dominar. Só isso. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou um ser livre, estou experienciando tudo desta vida e que vai ter uma continuação, aí eu já entendo que eu preciso fazer o meu melhor, dar o meu melhor, porque o meu melhor, ele vai ser meu e bom para mim e para o meu próximo. Então eu preciso entender que eu estou aqui e eu preciso apenas evoluir. E tudo que acontece na nossa vida, esses probleminhas que nos tira a cabeça e nos tira o pensamento, aquilo que nos deixa louco, é uma situação que eu preciso passar. Eu preciso absorver o máximo dali. Então, comecem a observar todas as situações e todos os ciclos da vida que está acontecendo. Porque quando você tem essa percepção de que a sua vida precisa de algo mais, talvez esse algo mais não seja da matéria, não seja dinheiro, não seja o daqui, mas seja espiritual. Porque chega um momento, meus queridos, que vem essa cobrança. E a minha parte chegou. Então, olha, pega todo o seu conhecimento, todo o seu esoterismo, né, toda a sua magia, ó, compartilha. Porque tudo está conectado. Então, as pessoas elas têm uma preconcepção errada. Oi, Odete, bem-vinda, né, sobre a espiritualidade, sobre o esoterismo. Nossa, você joga tarô? Nossa, você joga baralho cigano? Não, não, não. Eu apenas trago a você aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar. O que você está buscando? Talvez a gente esteja buscando algo fútil, algo que não vai nos acrescentar em nada. E isso nos atrapalha. Isso atrapalha a gente de seguir. Por quê? Para mim receber as bênçãos, eu tenho que estar pronto para elas. Eu não posso pedir ao universo, pedir a Deus, a fonte criadora, algo que eu não estou pronto a receber. Porque eu não vou receber. E se eu receber, eu posso não dar valor ou eu posso perder. Então, a partir do momento que a gente fala assim, ó, tô aqui. A gente muda a vida, muda o padrão de pensamento e você entende que eu preciso observar mais. Eu preciso analisar mais as situações. Porque a gente vive um momento que qualquer problema a gente quer resolver assim, ó, no estralar de dedos, ó. Pá. Não é assim. Tem um tempo para aquilo ser resolvido. Talvez o problema se resolva sozinho, né? Se a gente colocar a nossa cabeça no lugar, ó. Respirações profundas ajudam tanto, porque elas levam todo o oxigênio para o cérebro. Então você consegue parar ali e pensar. Então se você se vê em uma situação difícil, numa situação que você fala, poxa vida, e agora? Respira fundo, solta lentamente. Ah, que delícia, porque aí você consegue sentir o ar entrando e completando o seu ser. Então você vai ter o que? Aquela energia, aquele autoconhecimento. Então, voltando ao site, o mantra é isso, é autoconhecimento, é autobusca, né? Ah, eu preciso seguir alguma religião, eu preciso seguir o hinduísmo. Não, você não precisa seguir nada. Você precisa seguir o seu coração. O que a sua intuição anda te falando, né? O que a sua intuição anda te dizendo? Então, eita, eu preciso ter essa percepção, né, daquilo que eu estou plantando, porque quando a colheita começar, eu não vou reclamar. Ah, mas a colheita está sendo desta forma. Ah, mas está sendo desta forma. Sim. Se está reclamando, porque não está bom. Mas se está vindo dessa forma, como eu estou plantando, né? Como que eu estou fazendo a minha semeadura? Porque existe a lei da semeadura. Você planta, você colhe.
Você não planta arroz e colhe feijão, você planta arroz e colhe arroz. Né? A gente precisa ter um pouquinho mais de percepção e entender o seguinte: olha, tá tudo errado. Então, peraí, eu preciso ver o que tá passando, né? Só um minutinho. Então, eu preciso ver o que eu não estou vendo e que eu posso melhorar. Porque talvez, né, uma situação não esteja agradável, uma situação não esteja de acordo com o que era para ser, porque eu estou dando mais assunto ao problema do que à própria situação em si. Então, quando a gente começa a observar mais os nossos problemas do que as soluções, aí o negócio fica complicado, porque nunca vai estar bom, nunca vai ter uma resposta, nunca vai, né, estar ali de acordo com o que você quer. Porque eu fugi da minha missão, né? Depois, eu não quero fazer nada, eu não quero sair da minha zona de conforto. Tá bom aqui, tá ótimo, mas eu não paro de reclamar, mas tá bom. Olha que legal. Olha o nosso padrão de pensamento. Se a gente começa a reclamar, significa que não tá bom. Então, se não tá bom, eu preciso pensar em uma solução. Ah, mas não tem solução. As pessoas, elas colocam muitas crenças, muitas mesmo crenças nos problemas. Por exemplo, esse problema é muito difícil, eu não resolvo. Esse problema é isso. Então ela deixa aquele problema dominar a consciência dela e ela só vive naquela verdade, porque aquela verdade para ela é a que ela está se sentindo bem, entre aspas. Olá, Francisco, bem-vindo. Entendeu? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de percepção, menos pré-julgamento e pegar o nosso conceito, né? Aquilo que a gente acha que é bom para o outro e usar para a gente. Porque eu não sei o que o outro está passando. Às vezes as pessoas elas ficam irritadinhas com outras pessoas, ficam chateadas, mas olha, tenta observar o seu ponto de vista do lado da outra pessoa. Talvez você queira demais daquela pessoa, talvez você cria, né, perspectivas onde você não precisa. Você tem que criar perspectiva em você. Você faz a diferença. O universo, Deus vai me dar. O universo, Deus vai me dar. Muita gente hoje, ela ainda vive no seguinte pensamento: se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus deixar. Eu vou dizer uma coisa sobre isso. Deus quer, permite e vai deixar tudo. A partir do momento que você entende que você é conectado à fonte, que você é parte da criação, que você é parte do Criador, você é um ser de infinitas possibilidades. Então a gente precisa tirar essa crença de que se Deus quiser eu consigo, se Deus permitir eu vou. Não. Primeiro passo, você tem que ir. Porque o outro, ele vai estar ali do teu lado o tempo todo. Porque tudo Deus quer e tudo Deus permite. Ele é o teu Criador. Ele é o teu Pai. Então, você precisa entender o seguinte: olha, eu preciso ter um pouquinho de percepção de como eu estou levando os meus problemas. Eu estou olhando para eles ou eu estou olhando uma forma de solucionar os problemas? Porque a partir do momento que eu só dou atenção aos meus problemas, eu nunca vou conseguir enxergar na minha frente uma solução. Porque não vai ter solução. A minha mente ela não vai ter espaço para trazer essa solução, porque o problema ele vai me deixar fora de controle. Então, se ele me deixou fora de controle, ele me dominou. Então, o que eu dou para vocês? Uma dica. Quando chegar um problema, o problema já apareceu. Respira fundo. Vai respirando até a hora que você se acalmar por dentro e falar assim: essa é a solução. Porque a solução de todos os problemas que vêm até nós temos a resposta. Porque se o universo trouxe os problemas, ele sabe que nós somos capazes de resolver. Oi, Zil, tudo bom? Bem-vinda, Zil Santos. Entendeu? Então, é isso. O que eu estou fazendo com esse problema? Eu estou dando atenção para ele ou eu estou observando como ele está surgindo? Talvez eu gerei esse problema. Talvez eu criei. Se eu criei e gerei algo, eu consigo desfazê-lo. Porque está tudo dentro de nós. Então, nós deixamos as coisas simples nos controlar, nos tirar da razão. Né? E se a gente começasse a viver com um pé na razão e um pé na espiritualidade? Porque aí está no equilíbrio.
Então, o equilíbrio é esse conhecimento. Ah, eu tô cobrando demais de fulano, fulano tá fazendo isso comigo, fulano tá fazendo aquilo. Mas olha, você tá permitindo tudo isso. Então, você precisa entender que eu permito as energias que vêm até mim. E eu gero essas energias. Todas as energias que são geradas dentro do meu ser, elas são minhas. Ah, eu não posso ver uma pessoa que eu já fico com raiva daquela pessoa. Eu gerei esse sentimento de raiva porque tem alguma coisa ali naquela energia daquela pessoa que ressoa em mim. E se essa energia daquela pessoa ressoa em mim, ela vai gritar: olha a roupa dela, olha o sapato dela, olha o cabelo dele, olha a roupa dele. Então, olha, eu não usei tudo aquilo, mas ele usou, ela tá usando aquela roupa. Então, às vezes, o nosso ego, olha que interessante, o nosso ego ele diz assim: ó, ela tem e você não. Nosso próprio ego fala isso. Olha, ela tem aquela roupa linda e você não, que roupa feia. Então eu começo a ver defeitos naquelas coisas, tudo material isso. Por quê? Porque eu não tenho, porque eu não sou. Porque eu acho na minha concepção e no meu ego que eu preciso exatamente daquilo. Então a gente vive numa sociedade que ela prega o status. Oi, Lucilene, seja bem-vinda. Então ela prega o status. Eu preciso ter, né, tal coisa para ser melhor. Eu preciso estar em uma situação melhor do que o outro. Mas a gente é tudo igual, irmãos. A única diferença são as experiências que a gente está vivenciando. Então, a única diferença é o seu sexo, seu nome, mas as experiências que você vive, que acha que é única, outras pessoas também vivem, porque tudo está conectado. Então, a partir do momento que eu entendo que tudo está na minha consciência, porque eu vivo uma realidade e eu vivo uma realidade em um coletivo, onde toda a sociedade vive também. Então a pandemia está vivendo na minha realidade e na realidade de todos. Então a situação da preocupação, ela está gerando com tudo e com todos, né? Então o que eu recomendo? Vamos ter um pouquinho de percepção, de entendimento de que tudo que está acontecendo na nossa vida é para nossa evolução, não é para deixar a gente abatido, triste, chorando. Então quando chegou uma situação e você não consegue entender ou resolver, respira fundo. A resposta está dentro de você. Você só precisa ter a percepção é a palavra, para poder resolver. E meios, a gente tem inúmeros meios, tem inúmeras e infinitas possibilidades da gente resolver tudo em nossa vida. Então, não há um problema maior, um problema menor, um problema pior. Tudo é problema, tudo tem solução. Então, tudo está dentro de nós. Então, todas as respostas que a gente quer tanto procurar no externo, está tudo aqui dentro. Então, você só precisa ter um pouquinho de percepção, né, no seu ser. Então, o mantra, ele veio nessa parte de, olha, vai lá no site e acessa, entra nos mantras. Ó, quando você clica aqui, ó, vamos descobrir mais. Então, o site, ó, ele vai abrir a parte dos mantras. Todos esses mantras aqui, olha, foi mantras que eu fiz em cursos, mantras que ajudam. Se você for no YouTube, esses mantras têm eles cantado, né? Por quê? Acalma a nossa essência, porque é uma conexão. Eu vou colocar um para vocês. Esse foi o que eu escolhi, que eu senti no coração, porque I'm so grateful. Eu sou muito grato. Por quê? Para despertar nesse desejo. Porque se tem uma coisa que eu amo, é ajudar, é falar, né? Porque as palavras elas vêm. Então, peraí, eu preciso ter um pouquinho de percepção para entender que o meu amigo, o meu irmão, o próximo ali, ele precisa só ser ouvido, ele precisa só entender o que ele não está conseguindo ver, porque ele está dentro da situação. Então, quando eu estou dentro da situação, eu não tenho um pouquinho de percepção nela. Porque o que acontece? Essa situação ela vai me tirar do controle e eu não vou ter paciência para levar essa situação, para tentar resolver. Porque eu quero que seja resolvida já, aqui e agora, né? Eu sou assim também, quando tem um problema, eu quero resolver agora, me ajudem. Mas não é assim. Eu preciso de um tempo, eu preciso absorver aquela situação, eu preciso aprender. Observe se essa situação ela não está se repetindo, porque se ela está se repetindo, significa que tem algo que você precisa fazer,
né? Ela tem algo que você precisa ser feita, precisa ser dita. Então, tudo que vem na nossa vida, ela vem para nos evoluir. Se ela repetiu, a gente ainda precisa voltar ali para tentar ver o que passou despercebido. Entendem essa necessidade que a gente precisa para poder resolver as nossas coisas já? Papum! E não é assim que funciona, né? A gente precisa ter um pouquinho de percepção, a gente precisa ter um pouquinho de gratidão, né? Mas o que é gratidão? Gratidão é entender que tudo está acontecendo por um propósito maior, né? Eu sou grato por estar nessa situação, né? Eu sou grato por estar, né, nessa condição, porque tem alguma coisa ali que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso resolver. Então, assim, eu tenho que entender que a condição que eu estou me colocando tem um propósito. Então, observa que tudo na tua vida que acontece é a gente que nos impõe essas condições. A gente traz essas situações para a nossa vida. Então, tudo que está acontecendo, né? A gente está trazendo, a gente está buscando. Então, ao invés de eu buscar problemas, eu vou buscar soluções. Porque tudo vem por um propósito. Então, começa a perceber qual o propósito das coisas que estão fluindo. Qual o propósito das coisas que estão surgindo. Então, às vezes, a gente precisa ter só um pouquinho de percepção, de fluidez, né? De amor. Porque o amor, ele conecta as coisas. Então, quando eu resolvi falar assim, olha, o site, ele tá no ar, eu faço reiki, aí tem o reiki. Muita gente não sabe o que é reiki. Eu vou falar um pouquinho sobre o reiki. O reiki, ele é uma energia crística, então eu vou fazer um resumo meu, mas lá no site tem um pouquinho sobre, mais detalhado. Então o reiki é uma energia da fonte criadora, né? O terapeuta reikiano, né, ele emana essa energia. Alguns cursos têm um ritual, né, desse reiki, porque a pessoa que trabalha com reiki, ela tem esse equilíbrio, então ela precisa se conectar nessa energia. É uma energia divina. Então, são duas pessoas. Existem alguns meios, tá, de aplicar esse reiki, essa energia cósmica, né? A pessoa que vai receber, ela tem que aceitar essa energia. Tem aí nível 1, 2, 3 mestrado, né? Tem vários cursos de reiki, né? Mas o reiki é uma energia única e sua. Então, o reiki não é energia do mestrado, do professor, do instrutor, não. O reiki é uma energia sua, a qual você acessou direto da fonte. Então, você foi conectado a essa fonte. Nós somos o tempo todo conectado. Então, você precisa apenas ter o acesso. Então, o reiki, ele vai te ensinar apenas os símbolos, as runas, os, entre aspas, encantamentos, né? Mas caso alguém for fazer reiki, o meu conselho que eu dou de coração é não deixe implantar nada. Né? Chip, implante, não existe isso. Não existe potencializar uma energia divina que já é potente. Então, o reiki, ela é uma energia do próprio Deus, né? Então, tem estudos que dizem, e eu acredito que essa é a energia do universo. Então, eu sou conectado à fonte. Eu sou esse canal entre a fonte. Então, quando a gente aplica esse reiki, o que acontece? Eu trago essa energia, né, do cosmos, eu me conecto ao grande sol central, eu me conecto a Deus, ao Criador, envio essa energia. É uma energia de cura, né? Na minha concepção, esse negócio de curso ia para ganhar dinheiro, para dizer e ter status, porque é uma energia sua do Criador. Você é conectado. Quer fazer reiki? Faça o curso, porque tem que ter o curso, então vamos fazer o curso, né? Quando eu fiz o meu curso, foi no foco e no objetivo de canalizar essa energia nos pontos, ou seja, eu preciso verificar onde eu vou enviar as minhas energias, quais os pontos do corpo humano precisa dessas energias e quais são os pontos do nosso interno que precisa ser equilibrado, os nossos chakras. Então, olha que interessante, no site eu coloco todas essas informações. Tem o blog diário, que tem a previsão semanal do tarô diária, sempre que eu sentir no coração, eu vou postando ali, e tudo que está ali no blog sai do meu coração, é tudo que vem da fonte. Então, assim, eu poderia ter feito uma página no Face? Eu fiz. Mas no foco não era o Face, não era a rede social. As pessoas que eu quero, entre aspas, cuidar, auxiliar, ajudar,
São pessoas que o próprio Deus vai trazer, que são pessoas que precisam de uma palavra de verdade, precisam entender uma situação, né? Então, aí depois do site, olha, voltando aqui, a gente tem o bem-vindo, né? Que é a página principal. Então aqui já te mostra a energia, né? Olha, está sendo enviada essa energia constantemente, né? Então que o universo ele vai abençoar as pessoas que vão acessar o site. O universo eles vão trazer essas pessoas que vão entender. E talvez uma palavra que esteja no blog em alguma parte possa esclarecer uma dúvida, uma certeza ou algo que eu não consiga ver, né? Porque tudo está de acordo com o plano divino. Então aí eu falo um pouquinho sobre a minha história espiritual, como surgiu esse despertar, como veio o tarô, o baralho cigano. Então são todas as energias, ó. Tem os mantras, os chakras. Então no mantra ele vai te dar essa claridade. E tem também os chakras, olha. São 7 chakras principais, né? O Lam, Van, Hum. Então eu tenho aqui um pouquinho de cada e tem como eu posso melhorar. Ah, mas eu não acredito nesses negócios. Então, você não precisa acreditar, meu amor. Sabe por quê? Você é um ser humano igual eu. A sua crença, aquilo que te limita, aquilo que te atrapalha de evoluir, é algo que você precisa trabalhar em você, né? Mas que existe, existe. Então, são 7 principais chakras que conectam a energia humana à energia divina, que conecta, meu amado, o seu espírito ao seu corpo. Então, a sua alma está conectada no seu corpo através desses centros de energias que todos os seres têm da criação, humanos e todos os chakras dos animais. Porque a energia é aquilo que potencializa o espírito na matéria, é aquilo que traz, né, o ser espiritual para viver. Então o corpo ele é uma roupa. Né? Ele é uma roupa e como uma roupa precisa de lavagem, de limpeza, de manutenção, o corpo precisa do chakras para equilibrar. Por quê? Para mim ter acesso, né, à matéria, para mim ter acesso à carne, para mim estar aqui no planeta Terra, eu preciso de um corpo. Ou eu posso vir em espírito e fazer missão também, porque tem muitos espíritos em nosso meio. Mas e o meu propósito não é diferente desses espíritos? Porque se eu não precisasse vir, eu não estaria encarnado, eu estaria desencarnado no plano astral, trabalhando lá. Não, eu vim vivenciar aqui, porque quando eu chego aqui na Terra, nós viemos por nós e pelos outros. Por nós e pelos outros. Nunca pense que você está aqui só por você. Não seja egoísta. Você está aqui para a sua evolução e para a evolução do próximo. Porque nessa conexão espiritual, eu preciso entender que eu tenho condições de evoluir, de ajudar o meu amado, de ajudar o meu próximo. Porque ele também estava na situação que eu estou. Então eu tenho que entender que todo mundo passa por momentos difíceis, por lutas, por situações. O que difere, o que mostra a diferença de um para o outro é qual é a forma que eu estou tratando isso, né? Como eu estou vendo esta situação, como eu estou me situando nisso e qual é o por que está vindo esse padrão de pensamento, né? Por que esses pensamentos eles estão vindo na minha cabeça? Por que esse sentimento eles estão me atrapalhando? Então, quando eu estou desequilibrado fisicamente, mentalmente, emocional, eu também estou automaticamente desequilibrado espiritualmente. Ah, mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir em tal denominação? Não, eu tenho que me conectar à fonte. Eu preciso apenas me conectar a Deus. É uma respiração profunda, é pisar na areia, é caminhar no pôr do sol, é andar, é se conectar à natureza. O nosso corpo, ele é parte da natureza. Então, se eu estou na natureza, eu estou me conectado a esse todo. Então, os chakras, ele fala isso, olha, da mesma forma que você está se conectando a este corpo, você também está se conectando ao universo. Então, eu tenho o chakra do corpo e da alma, o chakra da base, que é o primeiro chakra, que é ali na região genitália, onde ficam nossos órgãos reprodutores, né? Porque é o chakra da alma. Por quê? É aquele chakra que está ali embaixo, é o chakra da conexão, da onde gera a vida, né? Da relação sexual, do sentimento, do amor. Então esse chakra, ele é muito importante, porque ele conecta terra, homem, universo. Então há uma conexão. Nós somos tubos de energias infinitos de experienciando várias dimensões e planos, várias realidades.
Ah, mas eu nunca vi, então não existe. E se eu me permitir ver? Então eu preciso também me permitir ver as coisas. Elas simplesmente não vão acontecer. Eu preciso ter essa percepção, deixar que eu posso receber isso, dizer que eu estou pronto para essa situação, eu estou preparado para fazer isso. Então, a partir do momento que eu me conecto com os meus chakras, com o meu centro, eu entendo que, olha, o meu equilíbrio, né, está dentro de mim. Eu só preciso equilibrar as minhas energias para que tudo flua. Ah, mas é aquela situação. A partir do momento que eu estou equilibrado, todas as situações são resolvidas. Então, eu falo bastante, são informações muito, muito variáveis que vão ajudar, porque são sobre nossos chakras e muita gente não faz ideia do que é chakra. E é os pontos principais de todos os humanos, de toda a criação. Então, não tem vínculo com religião, com nenhum tipo de crença, porque o chakra é parte de você, é parte de quem você é. Então, nós temos aqui o quarto chakra, o Anahata, o chakra do coração, é o chakra cardíaco, aquele chakra que fica aqui no peito, ó. Então eu tenho aqui um pouquinho de tudo como funciona. Olha, eu preciso equilibrar os meus chakras porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Olha, eu preciso ter essa percepção. Então aqui eu tenho os chakras, são os 7 principais chakras. Eles cortam, eles circulam e cortam todo o nosso ser, ó. Então eu tenho o Samsara, o Anjo, o Visdura, Arnahata, Nandipura. Por quê? São 7 chakras que me conectam à divindade de Deus, à divindade eu sou. E no final eu tenho aqui um mantra para equilibrar. Eu vou tocar um pouquinho para a gente ter uma percepção de como é os chakras e como equilibrar essas energias. Esse é o chakra base. A representação de Buda, Krishna, ele traz para nós a calma, né, a serenidade, a paz interna. Não que o mantra seja específico para o budismo, para o hinduísmo. Não, o mantra ele foi feito para acalmar o ser humano, para que o ser humano ele entre em contato com a sua própria divindade. Né? A gente precisa entrar em contato com a nossa divindade. Então, às vezes, a gente cria tanta crença limitante, né? Tanta coisinha chata ali que vai nos afastando da nossa própria essência, por medo, né? Por não conhecer, às vezes até um pouquinho de ignorância da nossa parte, né? Ah, eu não sei, eu não consigo, eu não vou, eu não posso. Então, quando eu crio esses bloqueios e essas barreiras dentro do meu inconsciente, nada flui, nada vai fluir, porque eu creio que tudo vai dar errado, então tudo vai dar errado. Então, eu preciso mudar esse meu padrão, mudar esse meu pensamento, porque olha, é simples o que está acontecendo. Eu só preciso ter um pouquinho de percepção. Eu só preciso analisar a situação com mais amor, com mais carinho, né? E ajudar. Então, essa foi a intenção do site. Ah, eu poderia só ter feito uma página? Poderia. Mas e as energias que viriam? Será que são pessoas que realmente precisam ali de uma palavra, de um amor? Ou só querem zoar, só querem brincar? Né? Porque a espiritualidade, ela não tem que ser levada à brincadeira, ela tem que ser levada a sério, e muito sério, né? E quando a gente fala de espiritual, quando a gente fala de energia, quando a gente fala da nossa divindade, a gente está falando da fonte criadora, né? Entendemos que nós somos seres infinitos, que isso aqui é só um corpo, é só matéria. Isso aqui é só parte de nós, é o nosso meio de comunicação, né, uns com os outros. Porque a nossa divindade ela é muito maior. Então, leiam o site, entrem, falem um pouquinho, porque eu tenho reiki, né, como funciona. São aplicados em vários pontos energéticos que nos auxiliam e nos ajudam. E é constatado estudos que o reiki ele vai melhorar o nosso desempenho, que o reiki, ele é uma energia divina que vai purificar o nosso ser e vai nos equilibrar, tanto o reikiano, o terapeuta reikiano, como quem está recebendo essa energia divina.
né? Tem uma parte do site também que é sobre barra de acesso, que é facilitador. Né? Olha que interessante. Então é tudo trabalho com energia espiritual. Então, ó, é barras de acesso, mantras e como funciona. Então, é muito interessante. Tem um vídeo aqui de como funciona, os 32 pontos, né, que a gente precisa pegar, tocar, energizar, porque tudo é energia. Né? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é um canal de comunicação, ele é um canal que a gente utiliza. Obrigado, mãe. Não vale, mãe gostou, né? Então tem essa parte desse barra de acesso. Então, olha que interessante. Não tem nenhuma ligação com energias, entre aspas, demoníacas, como dizem, ou olha, esoterismo. Não. Então, para ficar claro, o esoterismo é o quê? É autoconhecimento, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento físico. Então, aqui no blog, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, ó, o que é esoterismo, né? Então, assim, esoterismo é aquilo que é conhecimento. Então, ele envolve várias religiões? Sim, porque cada religião prega algo. Cada religião ensina alguma coisa. E o esoterismo, ele mostra que todo aquele ensinamento, ele é divino e livre. Ele não está preso só àquela religião, só àquele dogma, só àquela crença. Ai, mas isso é isso, mais aquilo. Então, a partir do momento que eu crio crença limitante sobre algo que veio para me ajudar, eu já automaticamente crio uma barreira, então eu não quero ajuda. Então, olha que interessante o nosso cérebro. É tudo conexão, é tudo energia. Então, eu preciso ter um pouquinho de percepção e entender o seguinte: olha, essa situação ela vai me trazer algo. E barras de acesso. Então, tenha um pouquinho, dá uma lida. Mantras, né? Que é aquilo que vai, olha, eu preciso equilibrar, eu preciso ser grato, né? Talvez se eu for grato com tal situação, aquela situação não vai se repetir. Porque quando eu tenho uma gratidão dentro do meu ser, né, eu tenho mais amor, né? E tem decretos, né? Decretos e afirmações. Decreto tudo aquilo que é palavra, tudo aquilo que é falado, né? Tudo aquilo que eu aceito, que eu permito para mim. Então, quando eu estou decretando, eu estou fazendo uma oração, eu estou fazendo uma conexão. E automaticamente afirmando em nome da divina presença, é o eu interno, né? É o eu sou, né? Aquele eu sou que Jesus Cristo pregava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. É aquele mesmo eu sou lá dos tempos antigos do Velho Testamento. Eu sou, é esse eu sou que está dentro de nós. Eu sou uma centelha divina, eu sou conectado à fonte criadora, então eu posso ajudar, porque eu vim para isso. Então vocês entendem que a partir do momento que eu tenho todo esse conhecimento e eu não faço uso dele, porque eu tenho esse conhecimento. Então aplique o seu conhecimento, doe o seu conhecimento, ajude, porque ajudando o próximo você se ajuda. E foi o que eu fiz. Eu peguei todo o meu conhecimento, coloquei todos eles em ordem, né, em cronograma, digamos assim. Então, bem-vindo, blog, o reiki, barra de acesso, né, decretos, 7 chakras principais. Então, são tudo aquilo que o ser humano ainda não tem